Fala galera, vamos para a lição dessa semana agora, do dia 16 de janeiro até o dia 21. Central está com uma série de novas lições que chamam escolhas e o tema de hoje tem o título de Desista de Controlar. Eu vou tentar ser bem breve nesse início porque eu acho que a parte introdutória é bem densa, mas a gente pode discutir ela num outro momento. E a segunda parte também tem bastante conteúdo e eu acho que vale mais a pena a gente ficar nessa segunda parte, tá bom? Então, tem duas passagens que eu vou ler para vocês agora logo no início. Uma está em Provérbios 5, do versículo 5 ao versículo 6. E a outra está em Salmos 37, é o versículo 5, que fala muito sobre esse nosso desejo de ter controle sobre todas as situações e áreas da nossa vida. A primeira, de Provérbios 3, do 5 ao 6, é o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Queria que a gente ficasse com um ponto fixo com relação a isso, que a gente precisa entender que confiar no Senhor, né, e deixar essa confiança realmente de todo o nosso coração para Ele e se apoiar na palavra dele às vezes renunciar a muitas coisas da nossa vida, e isso é bem difícil, né? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, versículo 5. Outra vez, muito difícil, né? Da gente pegar algo que é completamente sobrenatural e tentar entregar tudo que a gente tem aqui palpável. É bem complexo essa situação, mas a gente vai tentar destrinchar isso hoje aqui. Então, esse autocontrole no sentido de tentar controlar todas as situações, autocontrole não foi a palavra correta, mas no sentido de ser controlador, é muito nocivo à nossa vida, né? Pessoas controladoras são possessivas, têm super proteção sobre todas as situações e pessoas, normalmente têm mau humor, têm um temperamento explosivo porque são controladores e querem ter o controle de todo o contexto. Manipulam todas as situações através da comunicação, têm dificuldade de elogiar, têm ar de superioridade quando estão fazendo as coisas e tentando controlar as situações. E são pessoas de poucos amigos, tá? Na área de possessividade, controladores tendem a dominar as relações, tanto com marido e mulher, quanto filhos, amigos e até colegas de trabalho e clientes, tá bom? Superprotetores são aquelas pessoas que tentam trazer para si todas as pessoas para controlar todo aquele ambiente, não deixando que as pessoas sejam elas mesmas. Esse é o sentido da superproteção de pessoas controladoras. Mau humor, né? São extremamente temperamentais e tendem a ficar remoendo mágoas e injustiças de forma pessoal e por muito tempo, né? São pessoas que controlam todas as situações e se sentem magoadas quando elas fogem do seu controle. Temperamento explosivo. Acessos de raivas frequentes são sinais de um tipo de personalidade controladora, claro, porque se ela perde o controle, ela tem reações explosivas. Manipulação na comunicação. Então, essa fala manipulativa é muito nociva para quem tende a ser controlador. O ambiente não flui, a pessoa quer ficar sempre no controle. Dificuldade de elogiar, claro, se uma pessoa tenta controlar todas as situações, ela vai achar que sempre ela é a certa ou sempre ela é a melhor, ela nunca vai fazer elogio. Ar de superioridade também não seria diferente, porque se é uma pessoa que controla todas as situações, ela se acha superior a todas as outras pessoas. Poucas amizades, né? A falta de amigos pode ser um sinal adicional da incapacidade de tolerar os outros, porque se eu controlo e alguma outra pessoa quer fazer o mesmo, eu me afasto, porque eu quero sempre controlar. Então fica uma reflexão para que a gente pense em qual dessas áreas a gente tem alguma característica. Porque é lógico, né, galera? A gente sempre vai ter em alguma coisinha dessa algo que se destaca
e eu tenho que tentar melhorar, na verdade, porque a gente tem que entender que controlar as situações é da nossa natureza, né? Então a gente vai acabar sendo uma pessoa que tenta controlar as situações. E a gente tem que entender que a gente tem que entregar também nas mãos de Deus, em 100% das vezes, as situações. E é isso que eu vou tentar destrinchar agora. Então fica a reflexão para vocês dessa primeira parte, para que com isso tudo que eu falei, vocês identifiquem uma área onde vocês são mais controladores de tudo isso que eu falei, para a gente tentar melhorar no decorrer da lição e da vida, né? Nessa primeira parte, então, a gente tem que entender exatamente isso, que gente controladora tem grande dificuldade de confiar em Deus e nunca conseguirá se render verdadeiramente. Isso é fato, né? Porque se eu quero controlar uma situação, como eu vou entregar na mão de algo que eu não tenho uma presença física na minha vida? Isso é muito difícil. Entregar para algo todas as situações da minha vida, para Deus todas as situações, uma vez que eu não consigo tocar nele, não consigo entender a existência dele como um todo, é bem complexo. Mas vamos lá. Rendição é abrir mão do senhorio e do controle. Então é a gente entender que na nossa vida várias coisas vão acontecer e sim, elas vão fugir do nosso controle. Como a gente reage a essas situações é que eu acho que determina tudo que vai acontecer. E aí é que está o pulo do gato, porque se eu reajo a essas situações com um propósito e um princípio baseado na palavra, tudo faz diferença. A chave está exatamente aí hoje. E a gente vai tentar destrinchar exatamente sobre isso que eu acabei de falar, toda a lição de hoje. Então, entregar a vida na mão de Deus, turma, primeiro de tudo, não significa que é você entregar e ficar esperando, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que fazer o nosso e sim, entregar, para que Deus nos entregue de volta o sobrenatural dele. Se eu fico no controle de tudo, eu sempre vou ter só o natural das coisas, só aquele básico vai me sustentar e para algumas pessoas isso basta. Eu acredito que para quem acredita de verdade na palavra de Deus, esse básico não basta. Por isso escolhemos seguir princípios e respeitar todos os mandamentos, para que a gente viva no sobrenatural de Deus e não no natural da nossa vida, né? A reflexão básica hoje de tudo é exatamente isso. Se eu quero viver mais, se eu quero viver além do natural, eu preciso entender que eu tenho que ser servo. Isso é um ponto. Então, rendição incondicional a Deus de todo o nosso ser, coração, corpo e alma. Só é possível quando descobrimos e confiamos que Deus é mesmo bom e fiel e que sempre quer o nosso maior bem, porque nos ama e tem um propósito para nós. Então é exatamente isso que eu acabei de falar, né? A gente tem que entender que a gente entrega, e quando a gente entrega porque Ele quer o nosso bem, Ele quer sempre o melhor para nós, né? Sendo nós criaturas e não o Criador, a rendição é uma verdade, a melhor escolha, como num jogo de xadrez. Se deixarmos que Ele seja o Senhor do tabuleiro, nos abriremos para uma vida de vitória, descanso e para receber as bênçãos de Deus. Mais uma vez, se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu tenho que entregar o controle para Ele e fazer a minha parte. Não é simplesmente eu entregar o controle para Ele e achar que Ele vai fazer tudo. Não, Ele não vai fazer tudo, né? Seria muito lindo eu pegar o meu boleto que eu tenho para pagar e falar assim, paga aí para mim, pai. Não vai pagar, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer por onde, tenho que ser honesto, tenho que respeitar princípios e as coisas vão acontecer na minha vida. Então fica uma reflexão de resistência agora. Eita. Quando resistimos em entregar tudo a Deus e confiar o bastante para planejar e conduzir a nossa vida, nos fechamos para o agir sobrenatural e maravilhoso de Deus. Assumimos pesos que não deveríamos carregar, gerando preocupação, ansiedade e medo. E ainda nos colocamos em situações desconfortáveis e de contínuo conflito com as pessoas. Isso é fato, né, galera?
Porque se eu quero assumir o controle de tudo, eu não vou ter tempo nem para poder organizar a minha vida em outras áreas, porque é tanta coisa para controlar, como eu vou conseguir pensar em outras variáveis que não seja do controle? Então isso para mim é muito claro, é muito fácil de pensar, né? Que se a gente preocupa com tudo, a gente não consegue pensar na verdade em nada. Então vale a reflexão. Quando quero controlar os outros, são sempre um problema. Não se comportam do jeito que eu quero, de modo que tento encontrar uma maneira para manipulá-los, apaziguá-los, adulá-los, intimidá-los e controlá-los. Então, pessoas tentando controlar pessoas, isso é muito difícil, né? É como dar murro em ponta de faca, eu diria. O que a gente pode fazer é orientar as pessoas, não tentar controlar as pessoas. Isso é muito difícil. Então, no trabalho, em casa, no casamento, em tudo, as coisas têm que acontecer do meu jeito e no final sempre encontrarei resistências, conflitos e me tornarei uma pessoa frustrada, ansiosa e crítica. Fato, né? Pessoas são diferentes e não tem como eu esperar que todas as pessoas vão sempre fazer o que eu quero, da forma com que eu quero. Isso eu diria que é uma mentalidade de criança e não uma mentalidade de adulto, né? Porque um adulto entende que pessoas são diferentes e uma criança não. Uma criança age por instinto, uma criança vai ter esse pensamento pobre, né? De que tem que ser do meu jeito. Então, menos criança e mais adulto, para que a gente tenha a maturidade de entender que não temos o controle sobre todas as coisas. Em João 12, do 24 ao 26, versículo: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só ele. Então presta atenção, que a gente tem que cair, a gente tem que morrer para prosperar. Essa é a linha de raciocínio. Mas se morrer, dará muito fruto, óbvio, porque vai nascer uma plantação daquilo ali, né? Então aquele que ama a sua vida, a perderá. Ou seja, aquele que tem o ego ferido, né, com todas as situações e tenta controlar tudo, vai acabar se perdendo. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Não levem o odeia no sentido de ódio, né, mas no sentido de repulsa, de repente, a fazer todas as coisas que tem vontade, versus a todas as obrigações que tem que fazer. Então, não significa de odiar a vida daqui, mas significa que você tem que entender, enquanto indivíduo adulto, que você não vai satisfazer todas as suas vontades apenas de criança e de uma pessoa imatura, e sim vai cumprir com todas as suas obrigações para que elas deem frutos. Então termina assim o versículo: quem me serve precisa seguir-me, e é exatamente o que eu acabei de falar. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Então a gente precisa entender que as obrigações vêm antes dos prazeres, e os prazeres são fruto dessa servidão. Essa é a reflexão maior de toda essa primeira parte da lição de hoje, tá? E aí vamos lá. O que a gente precisa fazer para poder conseguir resolver toda essa questão de sermos controladores na nossa vida, tá? Como que a gente se livra dessa necessidade de realmente sermos controladores? Então são 3 chaves que vocês têm hoje na lição. Primeira delas, tá? É admitir que temos esse problema. Quando a gente admite, falando, orando, que a gente tem esse problema, a gente começa a resolver essa questão, tá? Outra coisa, decidir que a gente precisa fazer as mudanças necessárias para que realmente isso ocorra na nossa vida, para que a gente deixe de ser uma pessoa controladora e entenda o real propósito de estar aqui. E a terceira delas é submeta a sua vida ao controle de Deus. E aí então, depois que eu admito, depois que eu decido fazer as mudanças, eu submeto tudo isso que eu venho buscando da minha vida ao controle dele, para que ele assuma o controle e me conduza da melhor maneira possível. Então, nessa primeira parte de admitir o problema, o que a gente precisa entender é
que o primeiro passo para se livrar do espírito controlador é admitir o problema. Sem esse primeiro passo, não haverá chance de alcançar a cura. Então, fato, se a gente não declara, a gente realmente não externa essa situação, a gente guarda para si, a gente nunca vai resolver isso. Sempre a gente precisa falar, sempre a gente precisa orar. Nessa primeira parte, Salmo 51, do 3 ao 5 e o 10 também, vou ler para vocês. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E aí o final, que é a parte do versículo 10, fala o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso é Davi pedindo para Deus, tá? Então a gente precisa entender que a gente é falho e que ser controlador é uma característica de todo ser humano. A gente tem que tentar buscar uma melhora, pedindo para que Deus nos renove nesse sentido e nos dê sabedoria para entender como fazer isso. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também fala algo que tem a ver com essa questão de entrega, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então a gente precisa entender que quando a gente é mais fraco, ele se torna forte em nós. Se eu admito todas as minhas falhas, todos os meus pecados, que eu sou uma pessoa controladora e eu quero essa melhora, eu me torno fraco para que Deus seja forte em mim. Eu sou capaz de aprender muito mais sobre a palavra e ser uma pessoa melhor em função disso. Então, enquanto você não for capaz de admitir que tem um problema, o poder de Cristo não poderá trabalhar em você através, né, de você mesmo. A gente precisa entender que quando a gente fala sobre algo que é nossa falha, a gente busca a melhora e Deus nos melhora automaticamente, porque a gente reconhece para Ele que a gente é tão insignificante que Ele passa a significar mais na nossa vida. Então, primeiro eu preciso admitir. Essa é a primeira parte das 3 partes que eu estou falando. Eu admito que sou falho, que sou fraco e Ele se torna forte em minha vida. Então, a gente precisa desistir de controlar primeiro, admitindo isso. Depois que eu decido a fazer as mudanças necessárias, porque eu já entreguei essa questão para Deus, eu preciso entender que aí sim eu tenho que aprender de verdade todos os ensinamentos bíblicos, para que eu possa conduzir a minha vida de maneira diferente, sendo menos controlador, que é o tema de hoje, tá bom? Então a gente precisa entender que vai doer, não vai ser fácil, eu vou identificar em mim várias dificuldades e vários defeitos que eu vou ter que trabalhar para melhorar eles, é óbvio, tá? Então em Efésios, e aí são vários trechos, tá? Efésios 4, do 25 ao 29, depois 31 e 32. Eu vou ler para vocês também. Tem uma reflexão sobre isso, que a gente tem que tentar destrinchá-la depois. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então a gente tem que resolver todos os nossos problemas diariamente, galera. Não adianta a gente ficar guardando, remoendo. Lembra, lá no início, são características de pessoas controladoras, tá? Então a gente tem que entregar tudo sempre no final do dia para Deus e resolver todas as nossas questões, inclusive com as pessoas,
para que a gente nem sempre tenha o controle de tudo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Fala sério, né? Eu acho que isso é um princípio que seria da vida e deveria ser muito mais natural nosso do que é de fato, né? Eu penso assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ofender é uma coisa muito fácil hoje, né? E a gente faz isso de uma maneira muito natural, inclusive com brincadeirinhas, que eu particularmente tenho tentado mudar muito na minha vida. Isso é uma coisa que eu identifico como defeito e eu tento buscar sempre a melhora. Então, 31 e 32 agora, tá bom? Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa é a parte mais difícil, eu acredito, que de todo esse entendimento desse versículo, mas que é muito necessária, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente abandona várias características de nós humanos, que é ego, que é ciúme, que é possessividade, que é superproteção, que é temperamento explosivo, que é várias outras coisas que a gente pode ficar pensando aqui e listando, né? Então, se eu consigo ser bondoso e compassivo, eu preciso entender que eu vou ter que mudar algumas coisas. E aí essa segunda parte se baseia exatamente nisso. Se você é possessivo, vai precisar ser mais altruísta e generoso. Se você é mais superprotetor, vai precisar se controlar e confiar que é Deus quem protege e não você. Se você é mal-humorado, vai precisar sorrir mais. Isso é difícil, né, no mundo de hoje, mas vamos que vamos tentar. Se você tem um temperamento explosivo, irritabilidade, vai precisar ser mais paciente. No mundo acelerado como a gente vive hoje, paciência eu diria que tem um valor absurdo, né? Deveria valer dinheiro, inclusive. Se você tem um ar de superioridade, vai precisar ser mais humilde. Fala sério, né? Ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Isso deveria ser uma coisa que nem deveria estar aqui. A gente deveria ser humilde constantemente. Se você tem poucas amizades, vai precisar ser mais social e simpático. A gente precisa de pessoas, né, galera? Eu diria que ser mais social e simpático é uma questão de sobrevivência. Mas a gente precisa de amizade, a gente vive através de outras pessoas. Nada que a gente faz na vida a gente consegue sozinho. A gente pode ficar milionário se a gente não tiver com quem dividir. O dinheiro não faz diferença nenhuma na nossa vida. Então decida hoje fazer as mudanças necessárias e Deus trará cura para seu espírito controlador. A gente tem que buscar melhora, buscar cura em todas as áreas que são deficientes na nossa vida. Ser controlador pode ser uma delas. Submeta a sua vida ao controle de Deus. E aí, submeta a sua vida ao controle de Deus. De novo, tá? Vou falar sobre o que eu já falei no início. Submeter a nossa vida ao controle de Deus não é entregar para Ele e achar que Ele vai fazer tudo, galera. Ele não vai fazer tudo. Deus não gosta de pessoas que são preguiçosas e que não fazem nada por si só, ok? A gente precisa entender isso. Outra coisa que eu acho que vale a gente refletir também sobre toda essa questão é que focar nos problemas é não ter espaço para soluções. E isso é de fato ter fé, porque se eu acredito e eu tenho o discernimento de que ficar pensando no problema, que é um mal na minha vida, não me ajuda a construir algo positivo, eu não tenho fé nem de que eu consigo mudar aquilo. Então, quando eu passo a pensar na solução, eu tenho fé que o que é mal vai se tornar bom, porque eu consigo me projetar e planejar para que aquela situação mude na minha vida. Então, submeter-se ao controle de Deus é entregar o controle para Ele, mas ao mesmo tempo que você entrega o controle para Ele, você faz a sua parte. Se liga, hein? Então eu vou ler para vocês. Mateus 6, 25, 31 até o 33.
tá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Lembra dos problemas que eu acabei de falar. Nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Problemas de novo. Não é a vida mais importante do que a comida? Fato, é muito mais importante. E o corpo mais importante do que a roupa? De novo, o que é mais importante, não é? Então eu preciso primeiro cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, física, de todo um contexto, para que eu tenha condições de fazer a minha parte, para que Deus faça a parte dele. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que a gente precisa dessas coisas. Então por que eu vou ficar preocupado com aquela roupa que eu não comprei, sendo que nem trabalhar para conseguir ter essa roupa eu estou fazendo, né? São escalas de prioridades nas nossas vidas. A gente precisa entender isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Fala sério, né, galera? Se eu sou honesto e, obviamente, sendo assim, eu vou conseguir prosperar, as coisas virão naturalmente para a minha vida. Mas se eu sou desonesto e coisas ruins passam a acontecer na minha vida, é meio que matemática, né? Eu esperar que essas coisas ruins não vão acontecer na minha vida. Se eu sou pecador e ajo com desonestidade com todas as situações. Então, na minha cabeça isso fica bem difícil de não entender. E eu espero que fique claro para vocês também. A gente tem que entender que a gente tem que respeitar toda uma premissa de coisas que a gente tem que fazer. E tudo vai ser entregue para a gente. Quando a gente não respeita, uma hora a conta chega. Ponto. Então, entregar o controle da vida nas mãos de Deus é sinal de humildade. É marca daquele que reconheceu que não tem condições de governar a própria vida. Então, Pedro fala sobre isso, tá? E aí, Pedro fala isso em Pedro 5, o versículo 6 e o versículo 7. Vou ler para vocês também. Estou gigante aqui de falação, hein? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então entregue, galera, entrega, confia, mas não larga, é diferente. Em Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 6, tá? Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então é exatamente por isso que Deus faz por nós, porque nós fazemos por Ele primeiro, tá? Se eu entregar e respeitar os princípios de Deus na minha vida, Deus sempre vai me honrar, porque Ele não quer que os filhos dele não sirvam de exemplo ou não sejam prósperos. Simples. Se eu faço bem, se eu conduzo a minha vida de maneira que Deus olhe para mim e fala assim, Ele merece, Ele me entrega, porque eu serei exemplo na vida de outras pessoas. Guardem isso. Final, galera, tá? Assim, pare de querer assumir o controle e deixe Deus ser Deus na sua vida. Então, se Deus é Deus na minha vida, significa que eu entrego o controle para Ele. Entregando o controle para Ele, Ele assume o controle, mas eu faço a minha parte. Ele me retribui controlando tudo que está acontecendo na minha vida, tá? Conclusão, vou ler para vocês a conclusão inteira e eu fecho por aqui hoje. Talvez você tenha chegado aqui completamente exausto, cansado, triste e frustrado por causa de um espírito controlador que existe em você. A boa notícia é que hoje você pode desistir de controlar todas as coisas e todas as pessoas. Deus tem uma vida nova para você, onde o único esforço será lançar sobre Ele todas as suas preocupações, deixando que Ele cuide e controle cada detalhe do seu viver. Mas
não deixem de fazer a parte de vocês. Isso eu estou acrescentando, não está escrito na lição. Desista de controlar. Escolha a rendição completa de sua vida a Deus, ao invés de tentar ser Deus e tentar controlar a sua vida. Deus é o Senhor do tabuleiro e só Ele pode saber, só Ele pode e sabe mexer todas as peças ao mesmo tempo, na direção certa. Confie no Senhor, entregue seu caminho a Deus, e então Ele agirá. Galera, respeita princípios, faz o que é certo, faz o que é correto, entrega a vida de vocês na mão de Deus e Ele vai retribuir todas as coisas e todas as bênçãos que você de coração deseja. A lição ficou grande, eu gostei muito da lição de hoje porque são escolhas na nossa vida que determinam tudo que vai acontecer de um dia para o outro. O que eu escolho fazer hoje determina o meu amanhã. Então, se eu escolho procrastinar hoje, amanhã eu não vou colher fruto. Mas se eu escolho respeitar princípios, seguir um caminho digno, Deus me entrega os frutos. Fica a reflexão de hoje, turma. Espero que vocês tenham gostado e eu oro para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu fico muito feliz em fazer isso e eu espero que vocês fiquem muito felizes em receber, porque eu sei que não parte de mim, parte do Espírito Santo. Forte abraço, galera. Fiquem com Deus.